Olá pessoal, tudo bom? Sejam novamente muito bem-vindos ao canal. O meu nome é Suzana e bem, eu vim aqui para contar o sufoco que nós passamos ontem à noite, minha gente. Quer dizer, hoje de madrugada, né? Para ser mais preciso. Meu marido, ele costuma dormir muito tarde, daí justamente na hora que ele foi dormir, às 3 da madrugada, ele escuta um barulho estranho do lado de fora. E daí ele saiu várias vezes para ver, aí eu acabei acordando e perguntando, por que você tá saindo essa hora assim, tantas vezes lá fora? E ele disse, parece que tá com incêndio no prédio. Incêndio, incêndio. Aí eu já acordei, vim ver, não demorou muito, começou a tocar o alarme de incêndio aqui dentro do apartamento, né, dizendo que é isso daqui, ó. 火災が発生しました。安全を確認して避難してください。えげつない。E daí eu vim calmamente, acordei o meu filho de madrugada, ele tá com sono pesado, né? E daí eu falo, não é nada, mas é bom a gente sair do apartamento para ver o que tá acontecendo. Daí a gente... Quando saiu aqui, todos os nossos vizinhos já estavam do lado de fora para entender o que era, e ali do lado de fora tava falando, né, o negócio dizendo, incêndio, evacuem o prédio que tá tendo incêndio no 5º andar, no apartamento tal. E aí a gente já ficou apavorado, né, o que tá acontecendo? Daí eu sou aqui do 7º andar, daí eu desci um andar, daí a gente encontrou a nossa vizinha que mora no 10º andar, que é nossa amiga, né? E aí ela já veio simpática falar com a gente, não é nada não, alguém tava falando que não é nada. Ok, ela conhece mais gente aqui do prédio, então dava pra entender que realmente não era nada. Mas aí, mesmo assim, nessa altura do campeonato, não tinha ninguém para auxiliar, sabe? Porque o supervisor do prédio, o zelador, ele não fica à noite, fica só durante o dia, a pessoa que faz a limpeza no prédio e tal. Então a gente tem o local onde dá assistência de manutenção, etc. do prédio, né? Que faz a manutenção do prédio de uma forma geral, mas você tem que ligar. Aí a gente mesmo não fez nada, eu imaginei que os outros vizinhos iriam fazer alguma coisa, não sei. Aí a gente ficou um pouquinho no 6º andar, daí a gente decidiu descer pela escada de emergência, né? No prédio tem várias escadas de emergência, inclusive aqui na varanda também tem escada de emergência se precisar, né? Aí a gente desceu e ficou lá embaixo. Aí olhem o meu relato quando eu tava lá embaixo. Tá todo mundo do prédio aqui embaixo, que tá com alarme de incêndio no prédio. Os bombeiros acabaram de chegar, mas parece que é alarme falso. Vídeo? O pessoal vai no Combine. Eu acho que assim. Vocês querem no Combine? Não. 煙なんもないで10分ぐらい Motor. Você tem que ir lá, filmar de lá, fazer de lá. Yato. O carro do bombeiro tá chegando aqui. Pois é, gente, daí foi esse sufoco, daí não demorou muito, o carro do bombeiro chegou. Quer dizer, até que demorou, eu estranhei porque vieram alguns bombeiros correndo a pé mesmo. Eu fiquei imaginando, mas cadê o carro do bombeiro? Geralmente vem, né? Aí a gente esperou mais um pouco e veio o carro do bombeiro, que é esse daqui, ó. A gente filmou um pouquinho ele chegando.
acordador. Eu tinha tomado banho e deitei pra dormir. Não tinha dormido ainda. E poucas pessoas tinham descido, né, lá pro... Tem um pátio na frente, né, um local amplo do lado do prédio, e esse som horrível, vocês viram aí na gravação que eu fiz, né, esse som super alto. 4 da madrugada, chegou um carro de bombeiro, e eu acho que tá vindo mais. É, ó. Será que é a ambulância? Deve ser o cara com a chave pra desligar o troço. E continua com o alarme. O tio tá correndo aqui. Começou a criança. Eles vão desligar o gás, não? Fazer um monte de coisa. Será que a gente pode ficar aqui? Se for pra sair, eles vão avisar. Nani, kore? Keisatsu? Gás. Gás? A companhia de gás chegou. Gás more janai yo, né? A companhia de gás. A companhia de gás chegou, os bombeiros estão aqui. Tem os carinhas do bombeiro que estão correndo para um lado e para o outro. E é no 5º andar. E a gente mora no 7º. A gente ficou lá embaixo para eles poderem verificar. Eu acho que a gente ficou mais de meia hora lá embaixo, eu não sei quanto tempo. Daí depois disso veio o bombeiro dizer que estava tudo bem e que a gente podia voltar para o nosso apartamento. Ufa, graças a Deus. A essa altura do campeonato eu já tinha percebido que não era nada, então a gente estava tranquilo lá embaixo. Daí a gente subiu a escada, daí isso daqui eu subindo a escada, olha só a situação. O bombeiro disse que não é incêndio e que a gente pode voltar para o apartamento. Aqui que é o Gokai? Aqui é o 5º. Pois é, gente, ficava com esse barulho horrível, né? Então, como eu relatei, né, no videozinho aí que eu mostrei pra vocês, o alarme tocou por volta das 3 da madrugada e ficou até as 5 da manhã com esse barulhão, tanto dentro do apartamento quanto fora. Daí, hoje, veio o informativo do prédio dizendo que, na verdade, eu interpretei pelo que estava escrito, né, que a pessoa apertou por engano o botão de incêndio e não sabia desligar, e aí como ficou muito tempo tocando, acabou acionando todo o sistema do prédio inteiro e foi esse escândalo todo. Mas parece que quando aciona esse alarme de incêndio dentro do apartamento, você tem como mexer lá na configuração para parar o barulho. Isso depois de você se certificar de que realmente não foi nada. E só sei que foi essa confusão. Veio o bombeiro, veio a companhia de gás, como eu mostrei aqui no vídeo, veio também a polícia e veio o pessoal da manutenção do prédio e para não ser nada. E o que deu mais pena foi da mulher, né, do 5º andar, que era o apartamento que teoricamente estaria com incêndio, ela lá embaixo falando com os bombeiros, com o policial, com todo mundo tendo que explicar tudo. E imagina a vergonha dela agora, né? E eu já sabia mais ou menos o protocolo, gente. Porque eu vou confessar uma coisa aqui que eu nunca falei em voz alta, assim, sabe? Porque é muita vergonha alheia. Mas, na verdade, comigo, no meu apartamento, não nesse, mas no outro que eu morei, inclusive tem um vídeo aqui eu mostrando o meu antigo bairro. Para quem tiver curiosidade, por favor, clique aqui para assistir esse vídeo onde eu mostro o meu antigo bairro. Mas comigo também já aconteceu. Eu acho que eu morava nesse apartamento pouco mais de 1 ano. No meu caso, eu tinha colocado a geladeira, em cima da geladeira, que era uma geladeira meio baixa, eu coloquei o micro-ondas. E bem em cima, no teto, tinha o sensor, né, de calor. E de madrugada, a gente estava no final de semana, né, de boa e tal, e aí eu decidi assar um bolo.
Ok, na época eu ainda comia, né, glúten e tal, pra quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não como mais trigo, essa coisa toda. Se tiver curiosidade, assista um vídeo, eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo pra saber por que eu não como. E tudo mais. E nessa época eu ainda comia, então era um bolo super rápido, aqueles bolos que é só você colocar ovo e leite, bater e colocar no forno que tá pronto, né? E aí eu deixei lá 200 graus o forno, não sei, eu acho que era isso, forno micro-ondas, né? E deixei lá assando. Daí disse que terminou de assar, eu fui lá logo em seguida abrir e fiquei com ele aberto, ou seja, saindo o calor e vendo se o bolo tava bom. Aí nisso começou a acionar. Aí eu pensei que estava acionando só dentro do apartamento, dizendo que estava com incêndio. Só que eu não sabia parar lá o sensor, o alarme, né? Logo um vizinho toca, né, no apartamento. E nesse apartamento, nesse prédio, tinham vários estrangeiros além da gente, né, de vários outros países. Daí era um senhor também aqui da Ásia, né, mas falava inglês. E aí o meu marido atendeu e ele perguntou: vocês estão bem? O apartamento de vocês está pegando fogo. Falou: não tá pegando fogo não, pode ficar tranquilo. Mas o alarme acionou, a gente tá aqui embaixo. E aí tava toda a vizinhança lá embaixo. Aí eu me apavorei, não demorou muito, o bombeiro bateu a nossa porta, entrou uns 4, 5 bombeiros, né? E eu com vergonha, com tanta vergonha que eu não sabia onde enfiar minha cara, eu não sabia mais falar nem o idioma, eu fiquei muda. Eu tava tão em choque com a situação, sem saber o que fazer, que eu não consegui reagir. Então eu fiquei muda. E daí nisso eles constataram que não era nada, daí eles pediram para ver o bolo, né, porque o bolo poderia estar esturricado, né, para ter acontecido esse escândalo todo. Daí o bombeiro virou para mim e falou: nossa, tá bem assado, né? Ai, gente, eu queria, se tivesse um buraco eu me enfiava lá dentro e lá eu ficava. E eu falei pra vocês, né, foi uns 15, 16 anos atrás. Eu morava no bairro de Sumida, aqui em Tóquio também, mais pro lado de lá. Daí eu... Ai, gente, só de lembrar, achei que eu passo nervoso. Aí não demorou muito, um monte de vizinho começou a entrar no nosso apartamento pra ver o bolo. Daí o meu marido falando pra todo mundo: ai, me desculpe, e eu lá, catatônica, né, sem saber o que fazer. Daí entrou a polícia, tem uma companhia que é uma companhia que cuida né, do prédio, que é a Alsoc, né, geralmente as grandes empresas pegam o nosso prédio onde a gente morava, era desse sistema, né? Então o pessoal da Alsoc entrou, policial entrou. Só sei que tinha, eu acho que umas 10 pessoas aqui dentro de casa, tudo assim com aquelas roupas todas, sabe? Um capacete, um monte de coisa. E eu morrendo de vergonha. Ai, gente. Só que lá nesse prédio eles logo desligaram, né? Eles viram que era alarme falso, então eles logo desligaram o sensor, então não ficou mais aquele barulhão. Já aqui eu acho que eles não sabiam desligar o sensor e aí eles ficaram nessa até 5 da manhã. E o barulho, como vocês viram, era tão alto que eu acho que incomodou todos os vizinhos aqui ao redor tudo. Tem umas casas ali na frente, tem vários outros prédios, né? E aí eu só via as pessoas dos outros prédios, das casas, vindo aqui pro nosso apartamento para ver o que estava acontecendo. Ai, foi surreal o negócio. Então, por conta da minha experiência, né, do que já tinha acontecido comigo, um pouco mais de 2000, eu acho, foi quando aconteceu isso daí comigo, nesse outro prédio, e ai, gente, cada sufoco. E aí agora, dessa vez, né, e o meu filho nunca tinha visto essa confusão que é quando tem um incêndio. Graças a Deus não foi incêndio de verdade, porque se fosse, imagina, talvez o prédio inteiro ficasse interditado aí por alguns dias, ou sei lá por quanto tempo fica, em um caso assim que realmente um apartamento pega fogo, né? E eu não sei o que teria acontecido se fosse real, assim. Eu acho que teria sido um transtorno enorme e graças a Deus não foi nada, ninguém saiu ferido, todo mundo só se assustou e passamos a madrugada, não só eu, mas
nós, os vizinhos todos aqui do nosso prédio, os vizinhos do lado, acordados por conta desse sufoco. Então é isso, gente, esse foi o meu relato da nossa evacuação do nosso prédio por conta do incêndio, que não teve. E foi isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica um alerta aí para vocês tomarem cuidado. Depois que aconteceu isso comigo lá no outro apartamento, eu tomo o maior cuidado, porque eu morro de medo dessas coisas, né? Então eu tomo muito cuidado com essa coisa do gás, de até mesmo, sabe, as coisas de energia e tal, para não ficar muita coisa limpando, para não criar pó, eu limpo, porque qualquer coisa pode causar um incêndio, né? Então a gente nunca sabe, então eu sempre tomo cuidado. No inverno também com aquecedor, que é aquecedor da gás, eu também tomo cuidado para não deixar nada ao redor, para não pegar fogo, porque é perigoso. Aqui no Japão vira e mexe, né? Tem incêndio assim, sabe, nos apartamentos. A gente só ouve falar, em tal bairro um apartamento pegou fogo, uma casa inteira pegou fogo. Quando é casa que são todas de madeira, então uma casa, se for muito próxima uma da outra, acaba queimando as casas vizinhas, sabe? Então é um transtorno muito grande. E tem que tomar o maior cuidado. Para quem mora no Japão, por favor, tomem cuidado, principalmente na época do inverno. No verão também, né? Porque o ar-condicionado, um monte de coisa fica ligado, então sempre manter tudo limpo, organizado, para não ter transtorno. Então é isso, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, até mais, tchau, tchau!